Ok, iniciando o nosso encontro de comunicação e também de falar um pouco hoje sobre saúde financeira. Eu vou explicar para vocês como que funciona o encontro de hoje, como que chegamos a esse momento e como que o Josi daqui a pouco vai apresentar o GFP para vocês, que é Gestão Financeira Pessoal, que é um produto, um trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo de um tempo. E meu nome é Fernando Alcântara, eu sou professor de comunicação, oratória e desenvolvimento pessoal. Sou ator, trabalho com teatro e artes e produção cultural há mais de 20 anos. E trabalho especialmente com oratória e desenvolvimento de comunicação para a área empresarial, área comercial, você que deseja se desenvolver, se desinibir, tem um produto que quer melhorar a apresentação dele, que quer desenvolver esse produto para ficar mais próximo da sua alma, do seu propósito, esse trabalho é para você. Esse trabalho chama Revoluciona a Sua Comunicação, porque toda revolução merece mexer com, com a nossa essência, com o nosso ser, com o nosso trabalho e com o que nós somos. E isso é um método, isso não é uma, uma um, um trabalho solto. Isso é um método que ele vem sendo trabalhado não só por mim, mas por muitos atores, atrizes e pessoas da área da arte que eu chamo que é a partir do método Stanislavski, o método das ações físicas. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como que esse método pode ajudar a gente a pensar as nossas metas, pensar os nossos objetivos e como isso nos ajuda a construir uma comunicação melhor, assertiva, libertadora para o nosso dia a dia e para as nossas relações. Vamos lá. Aí. Só explicando um pouco que eu tenho dois tipos de trabalho. Eu tenho um trabalho em grupo, que são reuniões semanais que desenvolve as habilidades de forma consciente e progressiva. E todo esse trabalho em grupo sempre vai ter um conteúdo teórico e prático, atividades de desenvolvimento da fala e expressão. As aulas sempre são ao vivo, os encontros são ao vivo, conteúdo gravado. Então, todas as aulas eu gravo e depois Oi, disponibilizo amor. para todos os grupos. E não vai falar o quê? Material teórico entregue a cada módulo e período de encontros contínuos e desenvolvimento de um Não sei, produto cada próprio. ligação é esse, não consegui te ligar mais, tá sem sinal aí. Você tiver algum Ligando agora, produto, ninguém tá atendendo, já liguei só um 3 segundo. vezes. Se você tiver algum produto que deseja desenvolver, também a gente trabalha desta forma. E os encontros individuais, que também são semanais e são mais focados para o desenvolvimento pessoal mesmo. Você tem alguma dificuldade, alguma limitação que você queira desenvolver de prontidão e também sempre com conteúdos teóricos, práticos para o desenvolvimento da sua comunicação. E a mentoria individual, a gente tem um foco com a sua área de atuação. Então, a gente sempre vai falar sobre a sua área de atuação, sobre as dificuldades que você encontra, sobre como você lida na sua área de atuação através do olhar da comunicação. E aqui também temos este último produto, que são os treinamentos empresariais, que é levar um treinamento para empresas ou processo de construção contínua dentro da empresa, o processo de comunicação entre equipes. Lembrando que boa parte, é a maior parte das, dos problemas empresariais é processo de comunicação. E comunicação é sempre envolver material humano, né? Comunicação é lidar com o material humano, é lidar com o sentimento, lidar com frustrações, lidar com dificuldades pessoais, lidar com o outro, lidar com expectativas. Tudo isso envolve o trabalho de comunicação.
E agora vamos falar um pouco quem eu sou. Sou professor de comunicação para a área de empresarial e comercial e atuo na área de comunicação e arte há mais de 20 anos. Sou terapeuta corporal somático e empresário. E ajudo as pessoas a se desenvolverem na área de comunicação através das técnicas de interpretação teatral e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, com práticas desde atividades físicas, atividades de voz, atividades de consciência corporal, atividades filosóficas, a gente vai desenvolvendo a sua comunicação. E para o que viemos, falar de objetivos e metas para 2026 e vinte e seis e como a comunicação nos ajuda, nos auxilia, nos orienta, nos é ferramenta primordial, fundamental para falarmos das nossas metas, para nos relacionarmos com as nossas metas. Comunicação, ela é, sim, um instrumento pilar para que a gente entenda, se relacione e, e percorra o caminho para alcançar as metas. E basicamente hoje eu vou trazer um ponto da comunicação fundamental para que a gente se relacione e entenda como a comunicação está diretamente envolvida no construir desta caminhada da meta que a gente faz diariamente para que aquilo que a gente deseja construir no ano de 2026, aquilo que a gente deseja alcançar nesse ano, ou aquilo que a gente pretende alcançar até como propósito de vida, e trabalhar isso como desenvolvimento pessoal. Um dos elementos fundamentais da comunicação se chama objetivos. Isso é um termo, isso é uma técnica, isso é um elemento que a gente trabalha. Então, durante todo o nosso período, a gente vai ter um momento dos nossos treinamentos que a gente vai falar apenas sobre objetivos e como os objetivos interferem na nossa comunicação. Porque os objetivos, eles determinam a nossa motivação. São os objetivos que nos dão força motriz para as nossas ações. Então, o objetivo, ele é fundamental para a construção da nossa fala, da percepção das nossas emoções, da construção das nossas ações, da linha de ação que nós vamos traçar, direcionar para alcançar aquilo. O autor, ele fala, Stanislavski, ele fala que objetivos fracos não nos movimentam, não nos motivam, não nos trazem vigor para alcançar aquilo que desejamos. Objetivos fortes, objetivos concisos, objetivos bem construídos, eles nos trazem motivação, eles nos trazem vigor, eles nos trazem brio, luz para a alma, para o espírito, para que a gente alcance o nosso objetivo através das nossas ações. E nos traz pensamento racional para a ação. A gente fica focado no que devemos fazer para alcançar aquele objetivo. E aí a gente não se perde com os acontecimentos externos e sim nos permite relacionarmos melhor com os acontecimentos externos. Então, bons objetivos, boas metas, nos permite nos relacionar melhor com os acontecimentos externos. E aí a gente não se perde naquele monte de acontecimentos, como agora, Big Brother, ano de política, ano de eleição, ano de futebol, Copa do Mundo. Por exemplo, o ano de 2026 vai ser um ano de muitos acontecimentos tanto locais para nós brasileiros quanto mundiais. Então, para que a gente não se perca nessa quantidade de informação, os nossos objetivos é que nos mantém centrados, é, estabelecidos na nossa trajetória. E como que o objetivo ele lida na nossa trajetória? No falar, o objetivo ele preenche o nosso discurso de emoções e sentido, traz alma para nossas palavras.
Para as nossas ações, ele faz com que a gente busque uma organização sobre como alcançar cada passo da trajetória. Ele nos mantém na linha de ação, naquilo que devemos realizar, fazer. Ele nos motiva a levantar, ele nos motiva a praticar uma atividade física específica que nos ajude a sustentar a nossa busca. E para as nossas emoções, que normalmente a gente fala muito de comunicação e a gente acaba não olhando muito para as emoções. Mas para as nossas emoções, os objetivos motivam e nos ajudam a compreender se as emoções que estão sendo evocadas e que estão acontecendo nos ajudam a sustentar a nossa caminhada. Então, muitas vezes a gente vai ter aqueles dias que a nossa emoção ela não está exatamente alinhada com o nosso objetivo. Aí você para e pensa, nossa, mas como que eu faço para mudar esse estado emocional sem negligenciar essa emoção que está surgindo? Porque se uma emoção surge, ela nos traz alguma informação. E como eu já disse antes, o objetivo ele nos ajuda a se relacionar e não excluir. Então, o objetivo ele vai ajudar a gente a se relacionar com a emoção do momento presente para que ele utilize daquela emoção como energia motora para alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Então, um bom objetivo, um objetivo bem construído, faz com que a nossa comunicação esteja completa nesse tripé: fala, expressão, ação, o fazer e emoção, o sentir. E, para finalizar a minha breve introdução, eu vou deixar uma frase do Stanislavski. O tempo é um esplêndido filtro para os nossos sentimentos evocados. Além disso, é um grande artista. Ele não só purifica, mas também transmuta em poesia até mesmo as lembranças dolorosamente realistas. E além disso, os nossos objetivos bem estruturados nos faz nos relacionar melhor com o tempo, com as nossas expectativas, com as nossas com os nossos desafios diários, porque ele não nos desestabiliza, ao contrário, ele é um pilar motor para que nós possamos construir ao longo desse ano a realização daquilo que desejamos. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui neste momento e caso alguém se interesse por este trabalho, desse desenvolvimento pessoal através da comunicação, meu nome é Fernando Alcântara e eu estou disponível. Vocês têm o meu contato no grupo, meu WhatsApp, me manda uma mensagem, a gente conversa. E a partir do mês que vem, a gente inicia um trabalho de um novo grupo. Então, fica o convite aí para todos vocês para participar desse grupo de desenvolvimento, trocas, partilhas, através do olhar da comunicação. E eu quero convidar o Josi, por gentileza. O Josi, ao longo desse tempo, veio desenvolvendo esse trabalho dentro dos nossos encontros. E hoje culmina na apresentação desse trabalho, desse produto que chama GFP, Gestão Financeira Pessoal. Quer compartilhar a tela aí, Josi? Deixa comigo. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos. Que ele comunica Muito se se legal. publica. Já diria Muito, o velho guerreiro. muito legal ver aqui alguns amigos, conhecidos, queridos, alguns familiares também, todo mundo prestigiando. Quero agradecer também aqui já ao Fernando. Já aviso que eu vou comprar o grupo de novo e eu vou entrar na Amém. próxima turma. Fernando, vocês vão ver, quem entrar, ele já avisa que depois de um ano vocês estão fora. Então você tem um ano para se desenvolver aí, que ele quer uma turma nova. E é isso que
está acontecendo aqui, na verdade, o ano passado, em meados de fevereiro, a gente teve ali o início da turma, algumas aulas experimentais, e eu resolvi topar o desafio de trabalhar a minha comunicação dentro do meu dia a dia. E eu aceitei a proposta com o Fernando justamente porque ele é completamente fora do mundo corporativo. Então, eu queria algo assim mais disruptivo, algo que fosse mais provocativo, né? Também misturando ali os elementos, inclusive do teatro, que após esta jornada com o Fernando aqui, eu posso perceber que são essenciais e que eu posso utilizar no meu dia a dia as ferramentas de forma super discreta, sem que alguém perceba ou saiba, eu posso utilizar uma técnica ali numa comunicação, numa apresentação de negócios dentro do meu trabalho. Então, muito legal. E algo que ele trouxe muito e que é muito bacana, ele não desiste. Não. Eu também quis desistir algumas vezes ao longo do ano. Eu tentei fugir, mas eu não consegui. O cara é insistente mesmo. Então, muito bacana estar aqui com todos vocês, essas pessoas que prestigiaram o evento aqui, a conversa. Eu vou falar um pouquinho sobre algo que, para mim, foi se desenhando ao longo do nosso curso, que é o GFP, Gestão Financeira Pessoal, especificamente. Antes, eu fiz uma outra conversa aqui sobre organização. E aí, sempre ao final da temática ali da organização, desembocava nesse rio que é a gestão financeira, por algum motivo. Então, agora, para essa conversa em 2026, fazendo ali uma associação com metas, né? Algo que a gente sempre faz quando está terminando o ano, vai começar o próximo, a gente quer rever algumas coisas, quer estabelecer algo para atingir no próximo ano, realizar, e muitas vezes a gente cria algumas metas que elas não são realistas, né? Que não gera de fato uma conexão, né? Então, dentro disso, eu quero trazer para vocês algo que para mim faz todo sentido, que eu venho utilizando, então é a partir da minha própria experiência. E aí, vamos lá, vamos navegar junto. No final, nós vamos ter aqui, então, um tempo para trocarmos uma ideia, falarmos um pouquinho de dúvidas, desafios que vocês têm aí, algo que vocês se identificaram ao longo da apresentação. Então, guardem aí as perguntinhas aí para o final, que a gente vai ter um momento de interação ali, até para abrir a câmera, falar, pronunciar, a gente vai ter esse tempo, tá bom? Começar aqui, então, compartilhando a minha tela. Legal. Visível aí para todo mundo? Muito bem. Bom, a gente começa falando aqui sobre gestão financeira pessoal, GFP, controle de dívidas, orçamentos e objetivos. A gente está um pouco até cansado de ver vários aplicativos, planilhas, controles para que você faça a gestão da sua dívida, mas não se fala em alguma metodologia que de fato possa tratar o dinheiro além da matemática, né? Porque o dinheiro ele é ele é um comportamento, ele é emoção cristalizada a partir do que você vive no dia a dia. E aí, quando a gente às vezes olha um extrato bancário, a gente não está vendo apenas os números negativos, né? A gente está vendo também o registro histórico das nossas emoções, dos nossos medos, das nossas fugas, das nossas tentativas desesperadas de preencher algum vazio existencial. Então, o GFP ele trata ali com uma abordagem em que você tem a coragem de aplicar um conceito simples, que é a observação sem julgamento.
Você olhar a dívida, olhar ali a condição que você está no momento e dizer para si mesmo: isto é o que é. Então, se tem um extrato bancário que está bom, tá bom. Se tem um extrato bancário que está negativo, ele é o que é. Não tem culpa e não tem julgamento, né? Desculpas ali que vai te justificar de forma enganosa aquele estágio que você chegou. E aí eu faço uma provocação, uma pergunta aqui para vocês refletirem hoje, olhando para a situação atual de vocês. Quantos meses de tranquilidade financeira a sua vida atual realmente banca? Mas o que que é isso? Quantos meses? Como assim? Eu tô vivendo, pagando as minhas contas e pagando a fatura aqui, às vezes pagando o mínimo, às vezes deixando algumas contas para trás e depois algum dia eu vejo. O GFP, ele é uma metodologia em que eu posso te ajudar a compreender a sua estrutura financeira, ajudar você a ver para onde está indo o seu dinheiro, para onde estão indo os seus investimentos, eventualmente, para que você tenha condições de tomar a sua melhor decisão. Um objetivo principal ali de quem ainda não consegue ter uma reserva financeira é ter condições de olhar dentro daquele conceito que a gente acabou de dizer, a observação sem julgamento. Muitas vezes a gente ouve falar sobre, invista aqui o seu dinheiro, ganhe, fique milionário em um ano, invista aqui, ganhe X por ano, renda tranquila. E tem muita gente que ainda está lidando com outro tipo de conceito, que é sobreviver. Então, não se tem ainda uma reserva de emergência, um recurso financeiro que permite você a rodar a sua vida se algo der errado. Algo falhou, você não tem mais rendimentos e você precisa seguir com a sua vida. Porque aqui no planeta, ninguém vive de graça. Você foi mandado para cá e você tem que pagar para viver. Você tem uma despesa aí diária, que aí você tem aí uma condição mais favorável ou uma condição menos favorável, você vai ter que trabalhar e gastar um dinheiro para pagar as coisas que você precisa. Então, o GFP, a definição, né, é um planejamento com organização, direção, controle das suas atividades financeiras. E aí, veja que atividades financeiras. Você pode ter você vai fazer o seu exercício, você vai estudar, você tem um monte de coisa ao longo da vida. E a atividade financeira é uma delas. Quer seja individual ou familiar, inclusive como um multiplicador, alguém que ensina a juventude, principalmente, a lidar com o dinheiro de forma responsável. Como diriam já antigamente, o dinheiro não leva desaforo para casa. Então, precisa se aprender a trabalhar com o dinheiro para que ele seja um propulsor da sua liberdade, e não que você seja o escravo do dinheiro. E o objetivo principal disso é alcançar a liberdade financeira, garantindo qualidade de vida presente e futura. E aqui vocês vão ver um pouco desse presente e futuro à medida que eu avanço na minha apresentação. E aí, claro, você tendo liberdade financeira de fato, você tem ali uma capacidade de realizar seus objetivos de vida. Se não, o que você está fazendo, na verdade, é correndo atrás do prejuízo. E se você não parar de forma madura e honesta e olhar para esse circuito das atividades financeiras, você vai se tornar, se você já não for,
um indivíduo sedentário em relação às atividades financeiras. É, é isso. Não tem moleza. Bom, e aí a regra de ouro, para onde vai o seu dinheiro? Se você, no seu dia a dia, você gasta, compra uma bala, um chiclete, uma sobremesa, toma um café, compra uma roupa que você não precisa ou que você precisa, paga uma conta de luz, paga um jantar, compra algo supérfluo e você não anota absolutamente nada disso. Chega o final do ano que você está estabelecendo ali as suas metas, mais uma vez, mais um ano, e as metas são as mesmas, eventualmente, as mesmas que você nem sequer vai se conectar com elas para poder entregar alguma coisa, minimamente. Então, um dos pontos que eu trago nessa metodologia é você começar com um orçamento fiel. A gente, no mundo corporativo, a gente sempre vê algumas reuniões em que se discute o fato de, estamos criando o orçamento para o próximo ano. Por que você não consegue aplicar isso na sua vida? Então, um dos pontos para você trabalhar esse conceito, essa metodologia, é você ter um orçamento. E aí, se você não anota nada, como você vai criar um orçamento da sua gestão financeira pessoal, das suas atividades financeiras? Você não sabe como você gasta o seu dinheiro. Você sobrevive, paga a sua conta de luz, seu aluguel, seu combustível, a sua refeição, os seus serviços de streaming, e você não consegue identificar nenhum gargalo. Que pote está mais cheio, que pote está vazio. Então, de forma geral, para tudo isso, a regra é sempre que você tenha um saldo positivo no final do ano. Ou seja, entre tudo que eu ganhei e tudo que eu gastei, eu tenho ali um superávit, que é um saldo positivo. O que eu fiz com esse saldo positivo, neste momento, não interessa, mas eu fechei o ano dentro das ah, das receitas e despesas que eu tenho ali ao longo do ano, eu consegui fechar de forma positiva. Me sobrou alguma coisa. E a ideia de você anotar as despesas, então imagina o seguinte, você pode dizer para mim, não, mas eu não tenho uma planilha, eu não sei mexer no computador. Tá tudo bem. Ainda assim, existem formas de você fazer isso. No passado, nas empresas, tinha um negócio chamado livro caixa. O livro caixa permitia ali que todos os responsáveis pelo financeiro registrassem ali qualquer saída e entrada de uma empresa, de uma loja. Às vezes a gente vai numa cidade do interior, uma lojinha, ainda tem lá o senhor que anota no caderninho tudo o que aconteceu. Então, mesmo que não tenha uma planilha, não tenha o hábito, não vou ter tempo de mexer numa planilha, pegue o seu caderninho ali e comece a anotar semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e aí anualmente. Quando chegar o final do ano, você vai ter condições de olhar para esse mecanismo, para essas anotações e ter um resumo, uma visão do destino do seu dinheiro. Para onde foi? Onde você gastou mais? Onde você poderia ter gastado menos? Onde você poderia ter poupado de alguma forma? Para aí, neste momento, você criar o seu orçamento para o próximo ano, com base nesse histórico. Então, imagina que nessa jornada você constrói um histórico e você vai poder, ao longo de um tempo, observar o seu comportamento em relação ao dinheiro. Veja que pode ter ainda aí muitos outros fatores emocionais, como mencionado no início, que podem afetar o seu comportamento em relação ao dinheiro. Então,
Se eu estou chateado, eu posso querer tomar uma cerveja, eu posso querer comer um doce, eu posso um monte de coisas, mas tudo tem um custo. Então, tem o meu recurso financeiro, a minha relação com o dinheiro, o meu comportamento em relação ao dinheiro, ele está fraco. Eu não estou pensando, eu não estou trabalhando com disciplina, com responsabilidade. Outro dia eu li alguma coisa muito interessante que dizia o seguinte: quem tem vontade é criança, bebê tem vontade, criança tem vontade. O adulto, ele precisa ter responsabilidade. Começa por aí. Legal? Bom, e aqui dentro dessa temática do orçamento ainda, a gente precisa, de alguma forma, categorizar esse orçamento. E isso inclui tudo. As receitas, que se você trabalha num regime CLT, você tem ali salário, você pode ter alguma renda extra, você pode ter aluguéis, você pode ter algum trabalho que você faz de freelance e entra ali um dinheiro, você pode ter bônus, você pode ter algumas fontes de recurso financeiro. E aí você precisa registrar isso de acordo com aquele tipo de entrada. Se é algo que vai entrar mensalmente, se é um valor que vai entrar semestralmente de algo que você faz. Isso precisa estar anotado para que você também tenha visibilidade do seu fluxo financeiro em relação à receita, para que você aplique ali no momento que você está fazendo o seu orçamento, uma programação, eventualmente, para uma viagem. Ao invés de você fazer uma dívida, você se programa e se organiza com esse recurso financeiro para que você possa fazer a viagem sem penalizar o seu eu do futuro. Guardem essa expressão aqui, que a gente vai voltar nela daqui a pouco. E aí a gente tem as despesas fixas, aluguel, mensalidades, são as despesas fixas que não variam com o consumo. E você tem as despesas fixas que elas podem variar com o consumo, que é uma conta de energia elétrica, eventualmente conta de água e às vezes hoje em dia o plano de celular é bem fácil de controlar, né? E aí você tem de fato as despesas que são variáveis, que é a sua alimentação, lazer, transporte, os seus gastos extras, que eles podem ser necessários, de fato, eles podem ser um momento de prazer, lazer ali, como tem ali uma categoria, e tudo precisa estar devidamente categorizado. Poxa, vestuário, gasto com a família, com o filho, escola, ah, higiene pessoal, mercado, dispensa, gastos com a casa, manutenção do carro, tudo precisa estar devidamente identificado para que você tenha condições de tomar uma decisão em cima da criação do seu orçamento, dessa visibilidade. O objetivo principal disso tudo é que você tenha a visibilidade do seu dinheiro, para onde ele vai, como ele chega e como você vai criar a sua reserva de emergência, que é aquele recurso que você vai guardar para que, se acontecer alguma coisa, você tenha um recurso que banca a sua despesa mensal por X meses. Então, se você não tem o controle das suas despesas, você não tem o orçamento, como você sabe o qual é o valor que você precisa para viver durante um mês? Suas despesas fixas e as suas despesas variáveis. Como você vai saber onde você pode poupar algum valor para você começar a pensar na sua reserva de emergência? E aqui tem uma pegadinha que é uma sabotagem, né? Que eu posso olhar e falar assim, tá, mas eu fico no 0 a 0. Tá bom, 0 a 0 não significa muita coisa. Você não está pensando em criar algo para o seu futuro. Então você precisa ter condições de olhar para tudo isso e criar
essa reserva de emergência. Aí, depois de um tempo que você criar 3 meses de reserva, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano de reserva de emergência, você pode pensar em, de fato, criar patrimônio para que esse recurso, esse dinheiro também trabalhe para você. Olha que coisa legal. Você tem um dinheiro que trabalha para você. Ao término de um ano, aquele dinheiro que era X, ele vale X mais um, mais 2, mais 1,5, enfim, muitas possibilidades. Aí a gente chega aqui no tema das dívidas. E o endividamento, claro, ele é o principal obstáculo, né? Detrator dentro do seu processo de construção de riqueza, porque os juros compostos, aqui é matemática, eles trabalham totalmente contra você. Se você entrar num fluxo de dívidas e você não parar e olhar para que você organize, inclusive, a dívida, para você entender onde você pode renegociar, fazer uma portabilidade de um crédito para uma outra instituição e, eventualmente, você ter um juros mais baixo, você vai ser completamente dominado pelo fluxo de juros, né? E então imagina o seguinte: eu hoje decido comprar algo supérfluo, algo que eu não preciso, mas eu quero pertencer a um grupo, eu quero, eu vou pegar a ponte ilusória entre o que é e o que deveria ser, que é, às vezes eu tenho um medo, um receio, me sinto fraco, triste, mas eu gostaria, na verdade, de me sentir poderoso, enfim, é, admirado, feliz. Aí eu pego a ponte de ilusão, falo, poxa, não, eu vou comprar isso aqui que vai me fazer feliz, vai me trazer uma sensação de felicidade, de poder, é o consumo. E aí, imagine o seguinte, você está indo até o seu eu do futuro, imagina que você comprou algo e você parcelou em 12 vezes. Você foi até o seu eu do futuro, você não tem o dinheiro hoje, você foi até o seu eu do futuro, que nem acordou ainda, ele nem sabe o que está acontecendo. E aí você passa, você rouba tempo e você rouba energia do seu eu do futuro. Porque você está agora no momento presente, consumindo algo supérfluo, que seu eu do futuro vai ter que pagar. E aí você cria, então, um, um conceito psicológico de escravidão, porque o seu eu do futuro vai repetir esse mesmo comportamento, porque ele também vai querer alguma coisa e ele vai comprar algo, e aí você fica nessa bola de neve, sempre fazendo as manutenções, tapando os buracos, né, atingindo de forma pontual, sanando alguma ferida ali da sua atividade financeira. Então, a dívida, né, de consumo dentro desse cenário, ela é uma manifestação física da sua incapacidade de lidar com o tédio, né, dentro desse movimento que é viver. Então, veja, você pode parcelar alguma coisa, isso não tem nenhum problema. Se você já estiver dentro da consciência do fluxo financeiro, que é você ter o recurso agora. Você pode negociar um desconto, tem desconto, você paga à vista, não tem desconto, eu deixo meu dinheiro aplicado, ele me rende os juros. Imagina que ele me rende R$ 100 e eu não vou ter R$ 100 de desconto, eu deixo ele aplicado e vou pagando aquela dívida que eu parcelei. Então veja que aqui eu não fiz uma dívida supérflua, eu tenho um recurso, ele vai trabalhar para mim e eu vou usar ele para pagar uma despesa, algo que eu preciso.
diversos cenários podem se encaixar nesse nível. A gente tem rematrícula escolar, IPVA, IPTU, um monte de coisa que acontece durante o ano. Tem vários exemplos. Eu tenho que, de alguma forma, garantir uma negociação dentro do meu orçamento para que eu tenha condições de poupar cada vez mais, mantendo o meu fluxo de atividade financeira sempre em dia, rodando, para que eu não me perca. E aí as estratégias de combate para essa bola de dívidas, esse orçamento que não tem visibilidade, como que eu começo? Eu vou listar todas as minhas dívidas, todas as minhas despesas. Quando eu estou falando de dívida especificamente, eu vou olhar para a taxa de juros real disso e pode ser que eu não faça a menor ideia. Eu vou ter que consultar o meu gerente do banco, eu vou ter que consultar um amigo que entende um pouco mais para que eu busque uma forma de reduzir aquela parcela mensal de juros que eu estou pagando. Porque os juros, ele não me ajuda em nada. Então, nesse sentido, nesse fluxo, eu vou trabalhar a priorização, que é atacar as dívidas de juros mais altos. Um exemplo, o cartão de crédito, super fácil, chegou ali, eu não tenho recurso para pagar, eu vou pagar o famoso mínimo. Pois é. No outro dia, no mês seguinte, ele vai vir o mesmo valor e um pouco mais. Ou seja, você pôs um tampão no buraco, tem dois ali aberto, vazando. E aí você pode começar a estratégia de renegociação, trocar as dívidas caras por dívidas mais baratas, aproveitar aquele momento que tem um recurso extra, um 13º, um bônus, para amortizar esse saldo devedor, e aí ir transformando. Veja que para tudo isso vai levar tempo. Não é de uma hora para outra. E aí você vai ter que lidar com várias outras emoções: angústia, prioridade, escolha dentro dessa atividade financeira para que você não caia nas armadilhas ali de querer consumir algo que você não precisa para trabalhar alguma questão emocional, né? Então, porque aí dessa forma você não vai alcançar liberdade financeira. Muito bem. E aí, para a reserva financeira, a gente está falando de quê? Isso algo obrigatório quando você já está num fluxo onde você está fazendo a sua gestão financeira, você já organizou o seu orçamento, categorizou a sua despesa, trabalhou ali durante um ano, 6 meses, entendeu um pouquinho como que está o seu movimento, organizou a fase das dívidas. Cada pessoa vai levar um tempo. Cada pessoa vai tentar fugir desse trabalho, porque ele requer que toda semana você lance lá as suas despesas. É, dentro do que eu utilizo aqui, se eu for olhar o meu primeiro ano, eu vou ver que as categorias das despesas estavam super resumidas. Umas 5 categorias, um diversos ali, onde ia colocando tudo só para a conta fechar. Então é isso. Você precisa de fato detalhar para que você entenda o que está acontecendo no seu orçamento de fato. E aí você começa, então, a trabalhar no seu fluxo das atividades financeiras para que você tenha uma reserva de emergência. A meta pode ser cobrir 6, 12 meses de despesas, e aí pode começar com despesas fixas. Você pode entender que você tem algumas despesas variáveis, que elas são essenciais para você viver bem, e aí elas estão dentro de um valor que é atendido pela reserva de emergência. E aí, esse recurso que você está guardando, você não vai deixar, claro, dentro de uma conta parada, que não vai render nada. Você tem ativos de alta liquidez, como os CDBs de liquidez diárias, como eu já indiquei para alguns de vocês, e vocês toparam e fizeram ali os seus investimentos dos seus valores e estão trabalhando dentro disso até hoje. Então, você tem ali opções bem seguras, tranquilas,
sem riscos, vamos colocar desse jeito, né? Se uma instituição quebrar, hoje em dia, se você tem o CDB, você tem a garantia até 250 mil por CPF. Então, dá para você trabalhar a sua reserva de emergência e note que esse recurso você vai usar se você precisar. Se ao longo de um ano você não precisou, esse recurso que cobriria as suas despesas mensais por um ano, eles terminam o ano rendendo mais. O dinheiro trabalhou para você. E assim você vai criando a sua reserva de emergência até o momento que você vai começar a criar o outro nível, que é criar patrimônio, de fato. E aí você pode pensar, poxa, eu vou investir no imóvel, aí eu tenho que começar a investir em algumas coisas. Eu posso pensar em abrir um negócio, eu estou investindo, abrir um negócio já tem um risco, eu posso abrir um negócio que não dá certo. Imagina, um monte de gente abriu um negócio no começo da pandemia e terminou. Não deu certo, né? Porque entrou a pandemia no começo ali de 2020. Então você precisa olhar, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Se eu não categorizei minha despesa, se eu não anoto, se eu não tenho a visibilidade do meu orçamento, como eu vou poder calcular a minha necessidade? Como eu vou poder definir o valor que eu preciso poupar mensalmente, colocar lá no porquinho, para que eu tenha uma reserva de emergência? Eu não vou conseguir. Eu posso colocar lá e aí falar, ah, poxa, eu precisei. Ah, eu quero comprar um negócio, eu vou lá e pego. Então, tem muitas coisas que não vai te levar para uma realização, não vai criar uma liberdade financeira, né? Que pode pensar, ah, liberdade financeira é eu ter aqui uma Ferrari na garagem. Não é isso. A liberdade financeira é eu poder escolher o trabalho que não me adoece, que não me deixa maluco, é dizer sim a um projeto que eu acredito, sem perguntar se a conta bancária permite, porque você já tem isso mapeado ao longo dos anos. Então, é isso. Não adianta você filosofar se a conta não fecha. Você, né, não tem para onde correr, não tem alucinação aqui, não tem espiritualidade, não tem pensamento mágico. A gente vê algumas pessoas, ah, seja milionário em X tempo, seja milionário no ano que vem, meta para ser milionário. Pois é, você precisa investir em alguma coisa. Você precisa saber aonde você está exatamente, centavo por centavo, e qual é o seu potencial de geração de renda. O que que você precisa sacrificar? Tudo precisa estar mapeado. Tá? Então, obrigatório ali para sua segurança, nessa reserva de emergência, cobrir 6 a 12 meses de despesas, investimento em ativos de alta liquidez, CDBs, tem ali vários bancos digitais hoje que ofertam isso de forma super fácil, e você calculando a sua necessidade. E aqui, para você aqui, você precisa, depois que você cria o seu orçamento, você vai ter a visibilidade do que você precisa da sua renda, a divisão que você vai pôr, 50% para suas necessidades, 30% para o seu viver bem, 20% para os seus objetivos futuros. E ali tem uma viagem que eu posso decidir fazer, e eu vou fazer a viagem, eu não vou fazer uma dívida, porque eu já poupei, eu tenho uma reserva, entende? Então, para fazer isso, eu preciso ter, de fato, essas despesas todas categorizadas, mapeadas e respeitadas de forma bem disciplinar. Bom, o futuro começa agora. Defina os seus propósitos, assuma o controle das suas finanças e transforme os seus sonhos em metas realizáveis. Não desista. Trabalhe com disciplina, controle as suas dívidas, aumente a sua renda. A disciplina ela não deve ser vista como uma punição dentro desse processo, né? É mais um ato de amor próprio. É como se você dissesse lá para aquele seu eu do futuro, lá assim, ó, eu me importo com você. Eu quero que quando você surja, quando você nasça no seu tempo,
você possa fazer as escolhas que você quiser, porque eu preparei o terreno para você. Eu sou o Josi, 42 anos, alagoano. Até 2012, 2011 eu era refém dos meus impulsos, ganhava o dinheiro, não tinha liberdade. Em 2012 eu resolvi tomar o controle total. E não foi mágica nem sorte, foi aplicação da prática de observação. Parei de reagir ao dinheiro, comecei a compreendê-lo e hoje em dia eu dou minhas escapadas. A resistência já está aí disponível para todo mundo. Ela está sempre à espreita de uma oportunidade. Então, o GFP nasceu dessa transformação e eu estou decidido, a partir do curso de comunicação aqui, a compartilhar essa metodologia com quem queira, né, desenvolver isso. A gente tem muito a conversar. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Espero ter ajudado. A gente vai trazer um pouquinho mais disso aqui em uma outra sessão. E aí, mais para frente, a gente fala de negócios. Vamos cuidar das nossas atividades financeiras com responsabilidade. Muito obrigado. Meu, uau. É, muito obrigado, eu. Antes de eu abrir para as perguntas, quem tiver pergunta, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, fique à vontade. Parabenizar o Josi mais uma vez, lembrando que esse processo foi construído durante o nosso processo de comunicação. E um dos momentos é eu peço para a pessoa trazer uma algo da própria realidade, algo do dia a dia, um desafio próprio, né? Um desafio que a pessoa encontra. E o Josi foi construindo isso ao longo desse tempo, até que ele consegue concretizar de forma brilhante no GFP. Eu, quando eu vi essa última apresentação, eu fiquei muito impactado pela qualidade de construção, de consciência. E é muito do que eu trouxe no começo, que a comunicação, ela é relacionamento. Então, a gente aprende a se relacionar com a nossa fala, com o outro, com os acontecimentos, e principalmente a gente se relaciona com o dinheiro, né? E boa parte das pessoas da população que tem um descontrole financeiro é um não olhar para essa relação tão importante e também um não olhar para outras relações. E aí, ao longo do nosso trabalho, essa, essa maravilha foi surgindo, foi aflorando, foi sendo construída. E meus parabéns, José. Fico muito feliz de fazer parte disso. E estou muito emocionado e orgulhoso de ver isso aqui agora, com tantas pessoas queridas participando e prestigiando essa sua conquista e essa sua dedicação, essa sua entrega. Meus parabéns mesmo. Muito emocionado. Pessoal, quem tiver dúvidas, perguntas, aproveitem o Josi, deixem aqui suas manifestações, fiquem à vontade para este momento e responderemos e compartilharemos. É meio um bate-papo mesmo, fiquem à vontade, se sintam livres, Livres em casa. livres em casa. Ai, Thaís, Boa noite. boa noite, bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sei que muitos sabem que eu sou esposa do orador,
do palestrante, mas eu não sei do projeto dele. Então, eu também tenho muito interesse no projeto que ele apresentou, principalmente porque eu tenho facilidade de ter a, uma boa disciplina, uma boa organização com algumas tomadas de decisões, com algumas escolhas, mas com a parte financeira ainda é uma construção. Então eu queria que ele falasse como que essa construção de olhar para cada passo, né, de tomada de decisão no gasto, então cada escolha, como que ele sugere que isso seja acompanhado, porque eu acho que fazer sozinho no começo, quando você não tem o hábito, é muito complexo, né? Então, o que ele poderia trazer de sugestão? Ótima pergunta, hein? Fui descoberto. Bom, um primeiro ponto é, claro que dentro do processo de desenvolvimento do seu controle das suas atividades financeiras, você precisa ter paciência, porque dentro dessa jornada você vai, sim, algumas vezes querer escapar, assim como em várias outras áreas da vida. Então, dentro do meu trabalho, do que eu estou propondo aos meus possíveis clientes aqui, é um setup. O que é um setup? É eu sentar com você no momento inicial, entender como está a sua vida financeira, sem julgamento. Tô zero a fim de julgar aqui onde você está nas suas atividades financeiras, e sim trazer é, um, um ouvido para essa sua vida financeira, e aí então ofertar o serviço isso como uma configuração inicial, ajudar você a delinear as suas categorias de despesas e receitas, e aí, mensalmente, né, ou quinzenalmente, dependendo de cada pessoa, fazer um trabalho de acompanhamento para que você tenha um suporte e de fato não caia nessa de, ah, não, deixa quieto, isso aqui não vou ficar lançando coisa nenhuma, que é muito comum, né? A gente, quantas vezes na vida a gente, ah, não, vou criar uma planilha aqui. Aí eu crio a planilha, aí lá no terceiro mês eu já estou lançando só três coisas, faço um menos o outro, opa, a conta tá, esse aqui é o saldo do banco, tá beleza. E aí eu não tenho resultado, base de dados para eu trabalhar essa informação no ano seguinte. E eu continuo solto na minha relação com o dinheiro. Então, o que eu estou propondo é um trabalho mensal, quinzenal, uma configuração inicial onde a gente faz todo o seu delineamento das suas despesas e receitas, e a gente vai fazendo esse acompanhamento. De fato, é uma jornada longa, porque depois de um ano você vai poder falar, poder olhar e falar, vou te ajudar a fazer isso. Você vai poder olhar e falar, nossa, eu gastei X, sei lá, 50 mil em restaurantes. Mas como isso? Se você não acompanhou, você não anotou, você não viu. Aí você vai fazer o orçamento para o ano que vem e falar, será que eu quero gastar 50 mil de novo ou eu quero desviar? Então, a minha proposta de valor, ela vai de fato nessa linha onde eu compartilho da minha experiência, fazendo, claro, o match com a sua experiência, com a sua vida, porque não adianta eu querer impor o meu modelo para a sua vida, né? Você tem as suas categorias de despesas e eu tive a minha aqui ao longo da vida. O que acontece é que eu tenho uma visão já do que é possível fazer, né? Então, eu já posso te ajudar a melhorar essa categorização de despesas e receitas, por exemplo. E você vai ter alguma ferramenta ou vai ser uma planilha de Excel ou vai ser no papel? Como que você vai fazer, ajudar a construir essa visão? Ai, tá bem adiantado esse espectador aqui, viu? Eu ia deixar isso aqui para a próxima agenda, mas de fato eu vou compartilhar a ferramenta que eu uso, que ela é sim toda mapeada no formato do Excel, mas não é um Excel puro onde você abandona ali o barco, ela já tem uma padronização e
Não é uma fórmula que você pode deletar a fórmula e aí você não sabe mais o que faz. Ele é uma ferramenta que ela facilita a sua interpretação e a sua digitação dessas despesas, essa categorização, esse orçamento, né? Porque você imagina, senão eu tenho que falar para você, ó, você vai lançando aqui e aí quando chegar o ano que vem a gente faz a outra planilha de orçamento. Não, tá tudo pronto. O que eu vou fazer é compartilhar isso com você, esse é o meu trabalho principal, e acompanhar você ao longo do ano a trabalhar essa questão. Tá bom, muito obrigada pelas explicações. Acho que a sua fala de hoje trouxe vários pontos de reflexão importante. Acredito para que para cada um que está na reunião e que depois vai assistir também, né? São pontos que todos vão poder refletir em algum lugar. Então, você foi extremamente claro, na sua fala. A gente sabe que você é do mercado financeiro, então tem algumas palavras que, enfim, você utiliza que às vezes não são de fácil compreensão, mas você foi extremamente claro e trouxe muita reflexão. Então, muito obrigada. Nada. Obrigado, Thaís. Compartilhar uma reflexão que eu tive com o Josi num dos nossos encontros, que a primeira vez que ele apresentou essa, essa apresentação para gente, eu fiquei bem impactado e trouxe algumas pontuações, mas a pontuação que mais me trouxe como reflexão é a angústia do tempo. Principalmente pessoas que estão passando por um processo de endividamento, um processo de crise financeira, ou começam a tomar consciência da crise financeira, né? Da situação que está vivendo, ela olha para o tempo e o tempo ele se torna um processo angustiante, porque ele vai levar realmente uma jornada para poder organizar, refletir, reorganizar, redistribuir, entender cada lugar, como ele disse, desse mapa financeiro. E aí, José, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre como essa angústia desse tempo, quando você fala assim, ao longo de um ano. Para muita gente, um ano é muito tempo. E realmente ele é. A gente faz muita coisa um ano, a gente vive muita coisa um ano, mas é entender o quanto esse um ano ele é primordial para a construção dessa liberdade, desse eu do futuro que você tanto fala na sua apresentação. Legal. Eu vou fazer um paralelo com o que você trouxe sobre objetivos. E também aproveitando o momento do ano que a gente está, que é bem no início, né? Então, a gente tem um objetivo principal, que se você só definir o objetivo principal, você vai desistir antes do carnaval. No carnaval você já vai pro bloco e nunca mais você volta para casa, né? Então você precisa definir os seus micro-objetivos, ou seja, micrometas, ou seja, tá, o que que eu vou conseguir fazer nessa primeira semana, 15 dias, como eu terminei o mês? Então, você imagina que eu não faço nenhuma anotação, nunca fiz isso, ou fiz aqui meio en passant, como diz no xadrez, ou seja, eu falei, sei mais ou menos aí. Então não adianta você querer falar assim, não, eu quero estar daqui um ano no controle total das minhas finanças. Esse é o objetivo principal, esse é o objetivo grande. Mas o que você vai ter? Trabalho de uma semana, 15 dias, 30 dias, você vai poder olhar e falar, esse mês aqui eu pisei na bola e fechei o mês no negativo. Vou respirar, olhar com honestidade e falar, poxa, isso aí é o que foi. É o que é. Tô devendo. Esse mês eu vou ter que trabalhar mais, ou vou ter que dar uma segurada em algumas coisas para que eu possa é,
para que eu possa, de fato, cobrir o que foi a mais, né? Porque dentro do nosso país, com a nossa carga tributária, os 5 primeiros meses do ano, eles são massacrantes. Você, de repente, você vê ali nas suas despesas, tal, 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 tal. Aí vem PVA, IPTU, matrícula, para quem tem filhos, matrículas das crianças. Às vezes essa matrícula começou lá no ano passado e ela vai terminando nessa, e vem uma atividade extra que você tem que pagar, e aí tá tudo junto e misturado. Então, você vai ter que ter paciência, porque alguns meses você vai estourar mesmo. E aí você se programar para se organizar dentro do agora que é esse mês, essa semana, é o que você está fazendo. Se eu sou, por exemplo, um motorista de Uber, estou trabalhando, eu não sei como vai ser, eu não tenho previsibilidade, eu tenho que trabalhar. E aí a vida vai acontecendo. Eu vou ter uma semana que eu trabalhei, ganhei X, precisei comer na rua, precisei tomar um remédio para dor de cabeça, gastei ali na farmácia, tem um monte de coisa acontecendo. É como você disse, é muita coisa que acontece dentro de um ano. Mas eu primeiro vou então trazer para o micro, anotar, e aí ao longo de um mês, dois, quando você vê, você tem 3 meses pronto, você já vi aqui mais ou menos como que aconteceu. Daqui a pouco passou 6. Não o contrário também. Você fica, não. Um dia eu faço meu controle financeiro e eu vou sobrevivendo aí. Esse mês aqui acho que não vai dar para eu viajar para lugar nenhum. Vou ter que comprar um mini peru e passar o ano novo em casa. Que não vai, não, é a realidade. Ou eu vou fazer uma dívida no meu cartão, ou vou pedir o cartão de alguém, porque o meu já nem tem mais disponibilidade e vou fazer mais uma dívida para começar o ano. Veja que há casos, há exceções em que o pai de família ele precisa ter uma atividade, precisa ter uma atitude dessa, porque é uma questão de sobrevivência. Aqui a gente está falando de uma coisa mais organizada, você buscando uma estratégia para que você olhe o seu dinheiro, para onde que ele está indo e como você vai fazer a gestão do seu recurso financeiro. Respondi sua pergunta, Fernando? Sim, seu José. Vamos ler a colocação do Tiago. Lembre-se da fala do Július. Se não comprar nada, o desconto é maior. Amei a aula e vou começar a mapear minhas despesas e gastos. É o primeiro passo para a liberdade financeira. Gratidão por ter trazido esse conhecimento neste começo de ano. Essa era a ideia, trazer, principalmente nessa época pós-virada, pós-festas, relembrar aquilo que a gente, de alguma forma, prometeu para a gente mesmo no final do ano passado. Aí, quando vira o ano, festejou, bebeu uma a mais, dançou, comeu, teve azia. Aí, falei, isso, já esqueci. E a proposta desse encontro é também relembrar as promessas, as expectativas que, de alguma forma, a gente nos, nos, nos entregou, nos motivou a atravessar de um ano para o outro também. Mais perguntas, meu povo. Aproveitem, aproveitem. Oportunidade única. Fiquem à vontade. De fato, a gente tem aqui, então, podem perguntar a qualquer momento, tá? Não tem nenhum problema. Fiquem à vontade, aproveitem. A gente tem o trabalho da comunicação. O trabalho da comunicação, ele vai além de você apresentar alguma coisa. Ele é a comunicação, inclusive, interna. Você com você mesmo. Como você se comunica para você entender, poxa, eu vou tomar essa decisão, eu não vou tomar essa decisão. Que informações você traz para o debate interno para que você consiga fazer uma escolha? Então, é um processo onde você vai aprendendo a dar voz às suas vozes internas. Para isso, tem o Fernandinho aí para te ajudar. Muito interessante, foi muito bacana a jornada até aqui. E, claro, dentro
da gestão financeira pessoal. Quem sentir o chamado ali, achar que é o momento, quer trocar uma ideia, quer entender um pouquinho mais do GFP ali na prática, pode me procurar. Eu também estou lá no grupo. A gente combina alguma coisa, algumas sessões, uma sessão inicial para trocar uma ideia e eu tenho ali a possibilidade de explicar melhor o que que é isso, como funciona, como você pode aplicar no seu dia a dia. Leandro, Boa noite. bem-vindo. Boa Boa noite, noite. pessoal. Tudo bem, hein? Olha Tudo quem está ótimo. aí Melhor agora. online. Legal. Eu, né, queria agradecer aí a palestra do Josi, ao Fernando pela iniciativa aí. Muito bom a gente divulgar esse tipo de conhecimento, porque a gente sabe como isso é importante e como isso realmente faz a diferença na qualidade de vida de todos nós, né? Esse é um assunto que ele afeta a qualidade de vida, né? Você saber fazer as coisas com consciência, ter uma vida financeira equilibrada, de acordo com os seus gastos, né? Olhar bastante para os seus gastos, que é o mais importante, eu acho que é fundamental. Mas eu, na verdade, eu acho que a explicação foi muito clara. Eu queria só trazer uma reflexão aqui. O José, acho que ele comentou, né? Acho não, ele comentou durante a explicação dele. Eu queria também trazer uma reflexão adicional aqui, em relação à questão de, né, a gente tem esse hábito muito de, não, vou parcelado sem juros, né? Vou tomar um crédito para comprar algo para mim, que é algo que eu desejo, né? O José deu o exemplo lá, eu lá no futuro eu vou emprestar dinheiro daquela pessoa que sou eu lá do futuro para comprar algo hoje. Só a minha reflexão é mais no sentido de que a gente tem que entender que não existe, né? O dinheiro ele tem valor no tempo, né? Então não existe algo que está dizendo que é sem juros que quer dizer que o juro já está incluso naquele preço, né? Então a gente ter sempre essa consciência de que você está usando um fluxo de caixa no futuro para algo que, se você comprar hoje, vai perder valor ao longo do tempo. Então, você comprou um carro hoje parcelado, quando você terminar de pagar, aquele carro vai valer menos do que o que você pagou hoje, né? Eu acho que esse que é o exemplo. Dentro das empresas, as empresas elas tomam um empréstimo normalmente para comprar algo que vai valer mais lá no futuro, né? No âmbito pessoal, normalmente esse empréstimo ele é tomado para comprar um bem que vai valer menos no futuro. Então, é mais para a gente ter esse tipo de consciência, quando a gente for tomar um empréstimo, pagar parcelado, assumir uma dívida para algo que não necessariamente você precisa agora, ter a consciência de quanto mais você puder dispor do dinheiro para pagar algo que não é uma necessidade básica sua, isso te estrutura melhor para ter uma vida financeira, uma qualidade de vida muito melhor. Mais essa reflexão que eu gostaria de trazer do meu lado aí, em cima dos comentários que foram feitos aí pelo Josi. Então, eu queria agradecer também a todos vocês. Muito obrigado, Lê. Obrigado pela partilha, obrigado por estar aqui, né, nesse momento. É um prazer, uma alegria imensa. E, e você fala uma coisa que é uma conversa que o Josi, durante os nossos encontros, ele falava muito, né, sobre o valor das coisas, né? Hoje as coisas têm um valor, daqui 2 meses tem outro, daqui um ano o valor é outro, né? Os valores mudam, né, das coisas. E o Josi trazia muito bem essas explicações para durante nossos encontros, porque o que que aconteceu? Ele desenvolveu essa primeira apresentação e agora ele vai desenvolver outras que é onde ele vai ajudando as pessoas a entender, por exemplo, esse ponto que você traz de consciência de valor, de que hoje o, um carro custa X, amanhã ele vai custar X, proporcionalmente mais o desvalor dele, porque ele tem a questão de uso e a questão do próprio consumo.
E ele tem uma outra apresentação que ele fala um pouco disso também. Mas é muito interessante ouvir de outras pessoas isso, essa consciência e compartilhar essa consciência, porque pensar que boa parte da população ela vive como dá e, e com o esforço que consegue, né? Aperta aqui, tira daqui, vai e, e, e quando a gente vai trazendo a consciência dessas informações para as nossas ações, para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos, para até como a gente compreende as nossas emoções, a relação com esse valor que você traz, isso também vai mudando. Eu falei assim, peraí, então se eu comprar isso aqui agora, lá na frente não vai ter o mesmo valor. Peraí, vale a pena? Eu preciso, de fato, disso, né? São perguntas que a gente vai fazendo e a gente vai se comunicando com nós mesmos. Uma coisa que eu identifiquei vendo esse trabalho do Josi é o quanto, de fato, a saúde financeira, né, a educação financeira, o mapeamento financeiro é uma comunicação direta com o como eu me relaciono com os meus sentimentos e com os meus desejos. Aquilo que eu. E aí eu falei, cara, peraí, preciso repensar. E aí, eu assisti essa e outras apresentações muitas vezes. Aí, quando eu ia sair para comprar alguma coisa, eu ia falei, não, peraí, eu preciso disso? Vale a pena? Esse valor é honesto para aquilo que para aquilo que eu vou usar? É o valor que precisa ser pago? E aí eu comecei a perceber que só de a gente entrar em contato com mais disponibilidade a esse tipo de informação, que nos é também tão podado de alguma forma, a gente vai mudando a nossa percepção de como a gente se relaciona com o nosso dinheiro e principalmente com nós mesmos e com os nossos comportamentos, né? Então, essa questão de valor aí é uma coisa que eu já tinha conversado com o José, é muito bom você ter trazido para esse momento. Muito, muito obrigado. Obrigado, Leandro. Muito legal o seu comentário mesmo. Tem um exemplo aqui muito bacana, né? Eu vim até dezembro ali com o meu celular super antigo, né? A gente sabe que quem usa celular hoje em dia, você vai, todo ano sai outro, e a indústria ela quer mesmo que você entre no fluxo e adquira um celular todo ano, e que vai perder o valor ao longo do tempo. Então, estava com meu celular há uns 8 anos, alguns amigos já, poxa, pega aí o seu celular de botão para você ver se consegue tirar uma foto. Então, eu sempre recebi isso com muita leveza também, né? E é isso aí mesmo, vamos no fluxo aqui, que eu estou criando a reserva para poder fazer essa substituição do aparelho. E, e aí, muito legal, porque esse tema surge e assim, o celular não mudou nada. Tá bom, estou usando um celular um pouco mais moderno, que também vai me atender durante um bom tempo, mas estou um pouco distante do fluxo de ter que mudar todo ano, né? Acho que um dos pontos principais quando você entende o valor das coisas e a desvalorização das coisas, em como ela aumenta o valor das coisas, você passa também a ter um consumo um pouco mais consciente. Não é que você não vai eventualmente falar, poxa, não, isso aqui eu quero, eu vou comprar. A gente tá vivendo e isso acontece o tempo todo, tá tudo disponível para a gente. Né? Muito mais ganhar consciência, trazer para o dia a dia, principalmente quem não tem essa prática ali, e também viver com qualidade. A gente, no final das contas, a gente quer viver com qualidade. E quando a gente fala de liberdade financeira, que é um tema que a gente aborda mais nas outras apresentações, a gente está falando disso, você viver com qualidade, você não viver punindo o seu eu do futuro o tempo todo. Perfeito. Obrigado. Eu, Deixa eu só ler aqui dois comentários. A Dani Hilário já saiu. Muito, muito bom conteúdo, muitas reflexões. Ainda posso melhorar. Muito controle
que eu faço. Existe resistência, preguiça, etc. Mas reconhecer o lugar que estamos claramente é um bom lugar, é um bom começo. Obrigada, Josi. Preciso sair. Boa noite a todos. A Maeli. Eu não tenho dúvidas, quero somente agradecer essa aula de comunicação financeira simples, direta e objetiva. Obrigado, Josi, por compartilhar seu aprendizado e conhecimento. É só fã, Josi. E excelente aula, parabéns, Fernando e Josi. 9 horas. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a presença de quem compartilhou, Leandro, Thaís, das pessoas que escreveram. Foi um prazer, uma alegria imensa. E fazer um convite que na próxima semana, neste mesmo horário, às 7h30, nós teremos mais uma palestra, agora falando sobre objetivos e metas a partir do olhar da medicina chinesa. Como a gente pode olhar para o corpo, olhar para a nossa saúde a partir deste conhecimento da medicina chinesa com a Érica. Ela estará aqui na próxima semana com a gente, às 7h30, na segunda-feira, dia 26. Estão todos convidados, deixarei todas as informações lá no grupo. E para quem deseja desenvolver a sua comunicação, tem algum produto que quer tirar da gaveta, algo que queira trabalhar, melhorar sua relação com a sua comunicação, com o mundo externo e com o mundo interno também, estou à disposição. E quem deseja melhorar a sua relação com o mundo financeiro, o Josi está totalmente à disposição. Mandem cartinhas para ele, caixa postal, igual era nos anos 90. Manda um WhatsApp para ele. E meu muito, muito obrigado por esse encontro, por vocês todos estarem aqui. Foi um prazer, uma alegria imensa. E, e que todos nós possamos, de alguma forma, rever as nossas metas, olhar as nossas metas, observá-las novamente e não esquecê-las, né? Porque a gente prometeu muita coisa pra gente no final do ano. Então, olha de novo. Essa meta me sustenta até o final do ano, até o próximo ano? Então, vamos embora. Vamos construir uma jornada muito bonita em 2026 e que vai ser um ano de muita informação. Então, é importante a gente estar focado, centrado e bem estabelecido naquilo que a gente deseja realizar na nossa vida. Josi, quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo de novo aí todo mundo que participou, que ouviu, que tirou dúvida, que consumiu o conteúdo. Eu estou à disposição aí para trocar informações, trocar figurinha e quem sabe a gente trabalhar junto esse ano nas atividades financeiras de vocês. Obrigado, Ah, pessoal. muito obrigado, Rafael. Parabéns, Josi. Excelente aula, conteúdo e explicação. Amanhã eu irei colocar lá no grupo que essa aula, quem quiser reassistir, ficará disponível no YouTube. O link eu vou passar lá no grupo. E então, quem quiser reassistir, prestar atenção, tirar mais dúvidas, fiquem à vontade. Meu muito obrigado. Encerramos por aqui e até semana que vem, às 19h30, com a palestra da Érica sobre saúde e medicina chinesa, para a gente olhar para as nossas metas com este novo olhar. Boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, boa noite.